Jesus te ama, Ele vai te abençoar. Que dia lindo que o nosso Deus colocou diante de nós. Que satisfação poder anunciar a palavra de Deus, a bondade de Deus nesse momento. Olha, pode ter a certeza que o Espírito Santo, Ele está agora entrando no seu coração. Jesus, certa vez, Ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se vós abrires a porta, eu entrarei e farei morada. Queridos, Deus, Ele entra pela porta do coração. Deus, Ele não invade o seu coração. Ele primeiro pede licença. Então, nesse dia, eu faço um convite para você. Abra o seu coração para Deus. Deixa Deus entrar no seu coração. Deixa Deus inundar os teus pensamentos. Deixa Deus transformar a sua vida. Como é bom poder servir a Deus. Talvez você tenha resistido há muito tempo à presença de Deus, o amor de Deus, mas nós fazemos isso pela dureza do nosso coração. Eu não falo isso para te ofender, eu falo isso porque eu já fui assim também, mas na hora que eu abri o meu coração, Jesus Cristo entrou. E Ele entra, Ele vem, Ele pede licença e ali Ele começa a transformar tudo. E eu quero te dizer uma coisa, nesse mundo tão turbulento, nesse mundo com tantos problemas, com tantas injustiças, Jesus é a paz que nós precisamos. Talvez você venha buscando paz em tantas pessoas, talvez você tenha buscado encontrar a saída para os seus problemas diante de tantas, diante de tantas portas, e você não encontrou ainda. Mas Jesus, Ele é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida. Então, abra o seu coração para que Jesus venha entrar dentro desse coração e venha quebrantar e venha mudar a sua forma de pensar, a sua maneira de agir. Deus é maravilhoso, Deus Ele é fiel e nós precisamos entender que necessitamos dEle. Talvez você já tenha ouvido em algum momento da sua vida que Ele é mais importante do que o ar que respiramos. Sabe por quê? Porque quando nos falta o ar, nós podemos até morrer, mas nós temos uma vida com Ele. Então, mesmo após a morte, a vida, Ele nos garantiu isso. E nós cremos dessa forma. A palavra de Deus, ela diz, Jesus disse uma certa vez, bem-aventurado é aquele que crê sem ter visto. Tomé, ainda vendo, ele não creu. Mas existem aqueles que somos nós, que cremos sem ver. Isso é a fé. A fé é a certeza. A fé é crer em coisas que você ainda não viu. Deus, Ele tem uma bênção para você. Deus, Ele tem promessas. Deus, Ele tem uma porta aberta para você. Talvez você não veja isso. Com os olhos naturais a gente não enxerga isso. Mas nós podemos enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Quero deixar um salmo de Deus hoje para a sua vida. Salmo 23. Ali a palavra de Deus, ela diz, o salmista disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um salmo muito conhecido, fácil de decorar, não é verdade? Mas ele é muito profundo, porque ter um pastor não é uma pessoa, não é um homem físico, sabe? Ter um pastor, aqui eu estou me referindo a Jesus. Ele até disse no Evangelho que Ele é o verdadeiro pastor. Quando Ele vê vindo o lobo, Ele não foge, como o falso pastor faz, mas Ele avança contra o lobo, Ele protege as ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor, Ele é o meu e o seu pastor, e nada nos faltará, sabe? Muitas das vezes falta alegria, muitas das vezes falta paciência, falta inteligência, falta amor, falta muitas coisas. Para alguns falta dinheiro, mas Ele é o nosso pastor. Se você conseguir entender isso hoje, isso vai fazer toda a diferença dentro de você. Isso vai mudar tudo na sua vida. Ele é o seu pastor, Ele cuida de você. Deposite no Senhor esta ansiedade, essa tristeza, esse desespero. Confie em Deus, Deus é fiel e Ele está com você. Tudo vai ser diferente a partir de agora, porque você tem um pastor que cuida de você e agora você sabe disso. Quando você vê uma ovelha, se ela entender que ela está sozinha, ela pode até entrar em desespero.
Mas quando ela sabe que tem um pastor a guiando, e eu vou repetir, não é um homem, não é uma pessoa física, mas é Jesus. Quando ela sabe que está protegido pelo verdadeiro pastor, ela fica em paz, ela se alimenta em paz, ela descansa em paz, porque ela sabe que o pastor está cuidando dela. Assim somos nós somos como ovelhas diante de Deus, nós somos como ovelhas e nós podemos viver em paz. Existem sim os lobos, mas nós estamos sendo guardados pelo verdadeiro pastor. O pastor que não dorme, o pastor que não cochila, o pastor que não peca. Ele é santo, Jesus é santo e Ele é o nosso pastor. Então eu te convido nesse momento, entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida a Deus, confia a Deus, porque tudo Ele fará na sua vida. Talvez você está passando uma grande aflição, um grande desespero, uma grande tristeza, uma grande dor, mas Deus, Ele tem solução para tudo. Confie no Senhor, acredite de todo o coração, Ele é fiel e Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, eu não tenho dúvidas disso. Acredite no Senhor, Ele está contigo agora e Ele vai, essa bênção que Ele vai derramar na sua vida vai ser muito mais do que você está imaginando, porque vai chegar também na sua família, os seus familiares vão ver a mudança que está acontecendo em você, porque você tem um pastor que está cuidando de você. As pessoas vão perceber como que você está em paz, como que você está mais tranquilo, como você está mais confiante, porque você tem um pastor, você não está só, Deus é contigo, tá bom? Pode ter a certeza disso, Jesus, Ele te ama, você não está só. As pessoas se pegam em desespero, se sentindo sozinhas, mas você tem um pastor, tem alguém que você pode confiar. Eu sei que é difícil confiar nas pessoas, certamente você já se decepcionou com algumas pessoas, é fato, é verdade, você tem razão com isso, mas veja, tem alguém que nunca vai te decepcionar. Esse é Jesus. Você pode até não crer. Talvez eu estou pregando aqui essa palavra para alguém que ainda não é uma pessoa que acredita em Deus, né? que serve, que já serviu ou serve a Deus. Mas não tem problema. A verdade é que o dia que você conhecer Jesus, você vai ver que Ele não vai te decepcionar. Você pode ter a certeza disso. As pessoas nos decepcionam, os problemas se levantam, tudo isso faz parte da vida. Mas Jesus, Ele permanece fiel. Ele permanece Senhor dos Senhores, pode ter a certeza disso. Então eu estou aqui para trazer essa palavra para você. Eu sou o ministro Diego e sou um servo de Deus, tá bom? Sou um servo do Senhor e você está aqui no canal Pura Semente. Te faço um convite de coração, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui em nome de Jesus. Também curta esse vídeo, isso é muito importante para o canal cresce dessa forma, você não paga nada para fazer isso, é gratuito e se Deus tocar no seu coração ainda, eu te faço um pedido, compartilhe esse vídeo para uma outra pessoa, para que outra pessoa seja tocada por Deus também, principalmente se tiver alguém internado, hospitalizado, sofrendo, envie para essa pessoa, tá bom? Em nome de Jesus. E aqui nós temos orações diárias. Eu quero apresentar a Deus a sua vida. Se você está ouvindo essa live, eu peço que você coloque o seu nome nos comentários. Deixe aí o seu nome para a oração, o seu nome, os seus familiares também. Coloque o nome de quantas pessoas você quiser, que eu estarei orando diariamente para abençoar a sua vida, a sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração. Eu não quero encerrar esse vídeo, né, sem orar por você, sem apresentar a nossa vida, a minha e a sua, para Deus. Você recebe essa oração agora em nome de Jesus? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus e amado Pai, com muita alegria, Pai, que nós nos reunimos agora para apresentar ao Senhor a nossa vida. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar e te agradecer por tudo, Pai. Obrigado por essa pessoa que está comigo agora fazendo essa oração, que está do outro lado da tela, meu Pai, talvez até em outro país, mas o Senhor é um Deus que não tem fronteiras, ó Pai. O Senhor alcança tudo e todos. Eu quero apresentar a vida dessa pessoa para que ela venha vencer a tristeza, vencer a depressão, a ansiedade, a angústia, a dor, que ela venha vencer todos os males e que no nome de Jesus, ó meu Pai, ela venha ter forças para continuar, para insistir, meu Pai, nesse caminho que o Senhor preparou para ela. Eu sei que o Senhor tem uma grande bênção para todos nós, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Deus é com você, então não desista, não olhe para trás. Deus é contigo e Ele tem uma bênção te esperando, tá bom? Obrigado por ter ficado aqui comigo e eu tenho a certeza que a tua semana, o seu dia o seu ano vai ser um ano de bênçãos, tá bom? Deus é contigo. Jesus te ama e Ele vai te abençoar e vai te abençoar muito. Pode ter a certeza. Nesse momento a presença de Deus está abundando a sua vida. E olha, você que está aqui no nosso canal, o canal Pura Semente, é um canal exclusivo para orações. Então eu peço com muito carinho, gentilmente, que você se inscreva nesse canal, que você faça parte dessa família, dessas pessoas que estão todos os dias sendo abençoadas. Então se inscreva nesse canal. Peço que você curta também esse vídeo e envie para o máximo de pessoas que você conhece. Envie para os seus familiares, para os seus entes queridos, para que todos façam parte e sejam abençoados, tá bom? Então, com muita alegria que eu recebo você aqui e pode ter a certeza que todos os dias estou orando por você, tá bom? Eu sou o Ministro Diego e eu recebo você aqui nesse canal com muita alegria. Em nome de Jesus. E olha, eu venho aqui te dizer que Jesus é bom e Ele não deixou você. Então não importa o tamanho do problema que você esteja passando, não importa o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade, Deus, Ele é maior do que tudo. Eu me lembro do rei Davi. Você provavelmente já ouviu falar na história do rei Davi. O rei Davi que estava lá no pasto distante, esquecido por muitos, até que chegou o profeta na casa dele e disse: olha, ninguém vai se assentar à mesa enquanto esse jovem rapaz, enquanto Davi não chegar em casa. E todos esperaram, e ali Davi ele foi abençoado por Deus, porque Deus não havia se esquecido de Davi, não havia. Muitas pessoas nem se importavam com Davi, mas Deus, Ele tinha um plano na vida de Davi, e Deus, Ele tem um plano na sua vida. Talvez você está se sentindo uma pessoa esquecida, talvez você tenha pensado que ninguém se importa com você, que as pessoas não têm te dado o devido valor, mas o Senhor Jesus, Ele não se esqueceu de você. O Senhor Jesus, Ele está contigo, e na hora certa, a bênção vai bater na sua porta. Então veja, não desista. Enquanto o rei Davi estava ali, ele estava lutando, matando um urso, matando um leão. Veja, ele era um jovem que fazia tudo diferente do que muitas pessoas para a época faziam, Ele enfrentava os seus inimigos, ele não temia, ele confiava em Deus, ainda que ele estava só ali, talvez até sem muita perspectiva na vida dele, no futuro dele, mas ele confiou no Senhor, ele confiava em Deus. E veja, nós temos que fazer isso, nós temos que aprender verdadeiramente a confiar em Deus, nós temos que aprender a entregar a nossa vida a Deus, e Deus, Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz no Evangelho que Deus, Ele cuida de uma erva, de uma flor, de uma planta, que amanhã pode ser queimada e lançada fora. Agora nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Você, meu querido, você, minha querida, você é a imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus não tem um cuidado com você? Você acha que Deus não tem um carinho para com você? Não tenha dúvida disso. O Espírito Santo, Ele ama você. A Bíblia diz que Jesus, Ele se entregou na cruz por nós. Então, receba essa bênção na sua vida. Entenda que você tem um valor. Entenda que a presença de Deus, ela está dentro de você. E isso faz toda a diferença. Quando você sabe que Deus habita em você. Quando você sabe que Deus, Ele está contigo. E não é porque você tem enfrentado problemas, não é porque você tem, de repente, se sentido fraco, tem enfrentado as fraquezas. Não é porque você tem passado por isso que Deus te deixou, de forma alguma. Deus, Ele te ama e Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar e você vai dar a volta por cima, pode ter a certeza. Você só não pode desistir. Quando nós desistimos, aí nós estamos então
impedindo esse mover de Deus. Nós temos que ter fé. Essa é a nossa participação. Quem vai operar o milagre é Deus. O milagre vem do alto. Mas a nossa participação é ficar de pé, é ficar firme. A Bíblia diz que quando o Moisés faleceu, o sucessor, que viria era Josué. Você já ouviu essa história também. E Josué estava prostrado, estava triste pela morte do Moisés. E Deus falou: ô Josué, se levante, pois eu vou falar com você, pois tem um povo a ser guiado. Querido, querida, tem pessoas que contam com a sua oração. Você que está me ouvindo agora, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, você que é tio, tia, irmão, eu não tenho dúvida que você tem alguém que você ama, tem alguém que precisa da sua oração. Assim como Deus disse para Josué: se levante, Josué. Se levante, porque tem um rio Jordão para passar, tem um desafio à frente. Deus está dizendo para você: se levante, vença essa depressão, vença essa ansiedade e venha lutar pela sua família. Deus, Ele quer que você lute por sua família. Deus, Ele quer usar você como um instrumento para levantar a sua família, para conquistar a tua família para os caminhos do Senhor. Então, se firma com Deus, se firma na presença de Deus, porque você é como um instrumento nas mãos de Deus. E olha, se coloque nas mãos de Deus ao ponto de ser como uma flecha nas mãos do Senhor, para que você consiga, com as suas orações, com os seus ensinamentos, com o seu exemplo, com o seu testemunho, que você alcance a sua família, que você alcance muitas pessoas, a sua vizinhança, que muitas pessoas venham ver em você a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Então fique firme, se levante, porque Deus é contigo, tá bom? Não olhes para trás. Imagina uma pessoa que está caminhando, está dirigindo um carro, ela tem que olhar para frente. Imagina se toda hora a pessoa olha para trás, toda hora a pessoa olha para trás, até para os lados, a chance de bater o carro é muito grande. Então quem está dirigindo tem que olhar adiante. E é isso que Deus, Ele quer de nós. Ele quer que olhemos para frente, que você olhe para o alvo. E o alvo é Jesus. O alvo é a nossa salvação. Faça isso. Olhe para frente. Deus é contigo, tá bom? Eu quero deixar bem claro isso. Que Deus está com você, você não está só, porque eu sei que nós temos passado dias difíceis aqui nessa terra, ao ponto de olharmos e pensarmos, por que eu tenho passado isso, por que eu tenho enfrentado, por que Deus tem permitido isso? Deus, Ele permite, mas Ele não deixou você. Deus, Ele permitiu que os seus filhos passassem por muitas lutas no passado, e assim é hoje, mas as lutas não é para nos separar de Deus, pelo contrário, é para nos fortalecer, é para nos aproximar de Deus. Deus, Ele permite muitas coisas, mas Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Isso é promessa de Jesus, que nunca nos deixaria. A palavra de Deus ainda diz, Jesus falando com seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu envio o Consolador, que cuidará de vós. O Consolador é o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus está com você, querido. Será que você nunca parou para pensar, você não percebeu ainda que o tamanho da luta que você já passou, que você tem passado, você ainda não desistiu, porque Deus tem te fortalecido? Será que você ainda não viu que tem algo maior com você, que é Deus? Será que você ainda não percebeu que Deus, que é muito maior que tudo, está contigo? Então creia no Senhor, confie com todo o seu coração. Tá bom? Eu convido você agora com muita alegria para que você ore comigo. Meu querido, minha querida, a oração é muito importante. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de se entregar nas mãos do Senhor. Tá bom? Então ore a Deus. Ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite. Nós precisamos orar. A oração é o nosso alimento espiritual, é a nossa conversa com Deus. Às vezes a gente conversa, a gente trabalha, a gente conversa no nosso trabalho, conversa com as pessoas o dia inteiro, mas com Deus, às vezes a gente não quer conversar. Não, nós temos que ter esse hábito de conversar com Deus. E às vezes a pessoa fala: mas olha, eu não sei orar. Mas orar é conversar com Deus, é ter aquela conversa, aquele bate-papo íntimo com Deus.
Nós temos muitos amigos, mas nem sempre a gente tem tamanha liberdade com os amigos. Tem muitas coisas que a gente até evita falar até para amigo. São coisas muito profundas, muito íntimas, que até os amigos, de repente, não iriam conseguir nos ajudar. Não é verdade? Mas Deus, Ele é o verdadeiro amigo. Ele é o verdadeiro amigo. E com Ele nós podemos contar. Nós podemos nos abrir, porque Ele vai nos entender. E Ele vai nos ajudar. Muito mais importante do que entender é a ajuda que vem dele, né? Então nosso Deus está sempre disposto a nos ajudar, tá bom? Deus, Ele tem um carinho especial para com todos nós. Então confia no Senhor, converse com Ele, ore com Ele. Eu te convido agora que você faça essa oração comigo. Não importa o tamanho do seu problema, ore, porque Deus vai te mostrar a saída. Eu creio. Você crê? Você acredita? Então agora ore comigo. E essa oração vai ser uma oração muito poderosa. Pode ter a certeza, vai ser uma oração que vai mover a tua vida, vai mover a tua família. Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer e vai te entregar a vitória. Se possível, feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, como é bom poder estar na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos abriu essa porta, Pai. Obrigado porque o Senhor nos colocou reunidos aqui nesse canal. Meu Deus, que esse canal venha a ser para a Tua glória, venha a ser para abençoar a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando, que estão, meu Pai, orando conosco todos os dias. Meu Deus, eu apresento ao Senhor cada vida agora, cada pessoa que está lá do outro lado nos ouvindo, Pai, que essa pessoa seja alcançada, tocada e abençoada. Eu oro também pela família dessa pessoa, pelos filhos, pelos netos, por todos os familiares, que o Senhor venha levar a cura. Meu Deus, eu oro agora por todos os enfermos, aquele que está hospitalizado, internado, essa criança, meu Pai, que está com uma febre muito alta, essa pessoa que está, meu Pai, internada, descobriu alguma doença e agora precisa tratar. Eu oro para a cura, Pai. Eu ministro a cura na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Que o Espírito Santo visite essa pessoa agora, levando a cura, levando a paz. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, por essa pessoa que anda ansiosa, que anda depressiva, que anda triste demasiadamente, Pai. Que o Senhor venha restaurar essa pessoa e fortalecer em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pelos casamentos, ó Pai, os casamentos que estão se destruindo, que estão, Pai, sendo prejudicados pela ação maligna. Eu oro agora para que o Senhor venha, meu Deus, abençoar esse casamento, venha abençoar essa vida, essa pessoa, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por esse meu irmão, por essa minha irmã, por esse senhor, essa senhora, essa pessoa, meu Pai, que tem tanta fé, Pai, e tudo que ela tem está colocando diante de Ti. Meu Deus, eu tenho a certeza que o Senhor não vai desamparar essa fé, que o Senhor não vai desamparar essa pessoa. Eu tenho a certeza da vitória dela, em nome de Jesus. Abençoe a todos, ó Pai. Abençoe a todos e enche essa vida com a sua misericórdia, com a sua graça e alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Olha, Deus é poderoso, tá bom? Confia no Senhor. Deus, Ele tem uma saída para tudo. Não olhes para trás. Deus é contigo. Creia verdadeiramente. Então, eu agradeço pela tua presença aqui. Que Deus te abençoe mesmo, sabe? E Ele tem feito isso. Continue conosco, tá bom? E até a próxima oração em nome de Jesus. Fique na graça de Deus. Jesus te ama e nesse dia Ele vai lhe abençoar. Você pode ter a certeza que de tudo aquilo que você está passando na sua vida, existe uma saída para você. Existe um caminho a ser percorrido e Jesus não te deixou, Jesus não te desamparou. Pode ter a certeza que você não está só. O Espírito Santo está te acompanhando nessa caminhada. Muitas das vezes nós nos sentimos sós, nos sentimos sozinhos, não é verdade? Mas Jesus, Ele nos garantiu na sua palavra que nunca nos deixaria. E se você está aqui comigo nesse vídeo, não é uma coincidência. Eu creio que para Deus, nas coisas de Deus, não existe coincidência. Existe a bênção de Deus. E Deus te trouxe aqui porque Ele vai te abençoar hoje. Nós estamos aqui
Nessa semana orando no canal Pura Semente, nós estamos orando, buscando a Deus para vencermos a ansiedade. Então, se você é uma pessoa que tem se sentido ansiosa, talvez você é uma pessoa ansiosa, talvez você já teve ou tem tido crises de ansiedade, o Espírito Santo nessa semana, ele vai falar muito com você. E ele vai, acima de tudo, libertar você, ele vai curar você. O salmista diz: porque a minha alma está abatida? Por que está abatida a minha alma? Querido, querida, confia no Senhor. Não deixe esse problema tomar conta de você. Não deixe os problemas dessa vida tirar essa fé que existe dentro de você. Talvez há um tempo atrás você era uma pessoa que buscava a Deus, você era uma pessoa que servia a Deus, você era uma pessoa que se alegrava com a palavra de Deus. E talvez hoje você tenha enfrentado tantos e tantos problemas e tudo isso vem apagando o seu brilho, vem tirando essa vontade de fazer as coisas, de realizar as coisas. Não permita que essa ansiedade apague você. O Senhor Jesus, Ele quer te libertar nesse momento e Ele vai tocar no seu coração no momento da oração e vai acalmar você. Talvez você tenha vivido uma grande aflição, mas o Espírito Santo, Ele tem a cura. O Espírito Santo, Ele tem um remédio necessário, que é a presença dEle que vai encher você. Talvez você não enxergue uma saída, mas Jesus, Ele é a saída. Jesus disse no seu Evangelho: eu sou a porta. Querido, você está diante dessa porta, você está diante da sua cura e você vai receber nesse momento, você vai receber nessa oração. Mas eu te faço uma pergunta: por que você tem andado tão ansioso? Por que você tem andado tão abatido, tão preocupado? Será que essa preocupação sua pode mudar alguma coisa na sua vida? Será que essa ansiedade pode mudar alguma coisa em você? Será que a solução está em viver desesperado? Mas olha, eu não consigo me controlar. A partir de hoje você vai aprender isso. Nessa semana nós vamos orar a semana inteira para que você alcance a saída. Mas eu quero, antes de orar, eu quero deixar uma palavra de Deus para você, uma palavra que está na Bíblia, o Evangelho do Senhor, Mateus capítulo 6. Se você tem uma Bíblia, você pode meditar comigo. Mateus 6, versículo, olha só, verso 25, diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu te faço uma pergunta: por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Não andeis ansioso, não se preocupe. Eu aprendi na vida que a preocupação é válida, né? Nós podemos nos preocupar até enquanto nós podemos ir, até onde eu tenho controle, mas você, nós não temos o controle de tudo, nós não temos. E quando acaba o controle, quando nós não temos mais pé, não dá mais pé, como numa piscina, ali nós não podemos mais, aí nós entregamos para Deus, e Deus, Ele tem uma resposta para tudo. Então, entregue essa preocupação a Deus, entregue esse problema a Deus, porque Ele sabe como resolver. E continua aqui, ó, palavra de Deus: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? As aves, você não vê nenhuma ave voando preocupada. Você já viu alguma ave preocupada? Será que amanhã vai ter comida? Será que amanhã eu vou ter condição? Será que amanhã eu vou estar vivo? A ave não se preocupa. A ave confia no seu Criador. Nós temos que aprender com as aves a confiar no Senhor, que nos criou. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Vamos confiar, vamos acreditar. Jesus disse na palavra: vós valeis mais do que as aves. Não que o nosso Deus não
não goste das aves, muito pelo contrário, gosta e gosta muito, ele cuida das aves, elas estão protegidas por Deus. Você vale mais do que uma ave. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Ei, presta atenção, você é a imagem e semelhança de Deus. Acalme seu coração, tranquilize um pouco a sua vida, sente e respira um pouco, porque tem uma saída para você. O Senhor Jesus tem uma porta aberta para você. Não vai acabar aqui. Eu sei que o teu coração às vezes desespera, as tuas pernas tremem, na madrugada você acorda ansioso, mas Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Acalme teu coração. Isso não é ao acaso. Algo muito importante você vai aprender. E eu gostaria de ler o último versículo, que diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, uma altura na sua vida? Será que a pessoa, quando ela é ansiosa, ela consegue aumentar 1 centímetro na estatura dela? Será que por estar ansioso você consegue pagar suas contas? A ansiedade gera o que de bom em você? Praticamente nada, né? A ansiedade não gera nada, não aumenta um côvado na sua altura, na sua estatura, não paga suas contas, não é verdade? Então acalma seu coração, treine a sua mente, coloque a sua mente todos os dias, de manhã, à noite, diante de Deus, faça a sua oração, peça para Deus te ajudar, peça para Deus mostrar uma saída para você, meu querido, minha querida. Deus é fiel, eu quero orar por você. Amém? Mas antes de iniciar essa oração, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para que você receba a nossa oração diária. Também eu peço que você curta esse vídeo, que você envie para o máximo de pessoas, para que elas sejam também alcançadas. Você não paga nada por isso, querido, é gratuito. Você pode curtir porque é gratuito, se inscreva no canal, é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. E você ainda vai receber essa oração, tá bom? E Deus vai te abençoar muito. Em nome de Jesus, eu sou o ministro Diego, estou aqui diante de você para fazer essa oração e você pode ter a certeza que no canal você vai ser muito abençoado, tá bom? Eu quero orar por você agora, eu quero orar pela tua família, eu quero apresentar você a Deus e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai te visitar nesse momento. Não importa se você está orando comigo na madrugada, talvez esse vídeo vai chegar para você na madrugada, chegou para você aí na madrugada, vai chegar pela manhã, pela tarde, pela noite, o Espírito Santo estará te visitando em qualquer momento. Vamos orar a Deus, feche seus olhos junto comigo. Pai querido, eu oro juntamente com esse meu irmão, com essa minha irmã, com essa pessoa que está comigo, Pai, aonde quer que esse vídeo chegue, Pai, que a tua bênção acompanhe. Meu Deus, abençoe essa mulher, abençoe esse homem, essa pessoa que tem passado por tanta aflição, essa pessoa que tem sofrido tanto, meu Deus, essa pessoa que tem vivido uma vida de angústia, de tristeza, de preocupação excessiva. Ó Espírito Santo, retira essa preocupação da mente dessa pessoa, do corpo, do coração. Meu Deus, a ansiedade ela vem porque nós nos preocupamos demais e nós temos que aprender a depositar no Senhor, Pai, a nossa fé, a nossa esperança. Ó meu Deus, nós temos que aprender a confiar. Quando a gente lê o livro de Salmos, quantas e quantas vezes o rei Davi, que foi o maior escritor dos Salmos, quantas e quantas vezes o rei Davi estava ansioso, preocupado, triste com seus problemas, mas sempre o Senhor dava a saída para ele, sempre o Senhor o socorria. Ó meu Deus, venha nos socorrer também. Eu apresento essa vida que está do outro lado, Pai, orando comigo. Essa vida que está, meu Pai, que recebeu essa oração e nesse momento está clamando ao Senhor. Ajude essa pessoa, meu Pai, a vencer essa preocupação, a vencer essa ansiedade, Pai, porque ansioso a gente não aumenta nenhum côvado na nossa altura, na nossa estatura, mas confiando no Senhor, a gente tem uma vida melhor, a gente tem uma vida diferente, Pai, e nós queremos, e eu peço que o Senhor dê qualidade de vida para essa pessoa. Ó meu Deus, a melhor coisa que existe é quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e consegue dormir. Ruim é quando estamos ansiosos, Pai, e a madrugada vem, o dia amanhece e essa pessoa não consegue dormir, não consegue se acalmar, meu Pai, e mais um dia se inicia e o desespero vem. Ó meu Deus, eu oro por essa pessoa, para que essa pessoa seja liberta disso, em nome de Jesus, para que essa pessoa vença
essa dificuldade, para que essa pessoa consiga, meu Pai, consiga se libertar desse mal, em nome de Jesus. Abençoe a todos, Pai, a família dessa pessoa, os filhos, os pais, os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, querida, preste atenção, acalme o seu coração. Deus vai te mostrar o caminho, tá bom? Confia no Senhor, em nome de Jesus. Não desista, creia, tá bom? Fique firme. Isso é só uma fase, você vai vencer. Deus é contigo. Fique com Deus e aguarde, porque essa semana inteira você vai receber aí a oração para vencer a ansiedade. E eu quero te dizer o seguinte, se você está fazendo um tratamento para ansiedade, continue, cumpra o seu tratamento corretamente, tá bom? Eu creio que a Bíblia diz, né, que Deus enviou os médicos para aqueles que precisam. Então confia no Senhor, siga a orientação médica. Eu espero que esteja te fazendo bem esse tratamento, mas nunca, nunca na sua vida deixe de confiar no médico dos médicos, porque é Ele que lhe dará a vitória. Isso você não pode deixar de crer, tá bom? Então fique com Deus e tenha uma ótima noite nesse dia, né? Quando você for descansar, tenha um ótimo descanso. Deus é contigo. Até a próxima. Jesus te ama e Ele vai te ajudar. É com muita alegria que nesse momento nós nos reunimos, estamos juntos nesse momento, para podermos ouvir a voz de Deus, para podermos contemplar a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode ter a certeza de que o Espírito Santo está te visitando nesse momento. Pode ter a certeza que Jesus está agora entrando no seu coração, está entrando na sua casa, está levando paz. Tantas e tantas famílias estão atribuladas, estão chateadas, estão com problemas gravíssimos no casamento, problemas na família, mas Deus está levando paz para você agora. Deus está levando a paz e a certeza de que tudo isso será resolvido, que todos os problemas serão vencidos para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu te convido agora a crer. Não duvides, não desista, porque Deus é contigo. Grandes obras Deus tem para fazer na sua vida. Não é uma coincidência que você está aqui comigo agora. Não foi ao acaso que você encontrou esse canal. Deus te trouxe aqui porque Deus tem uma bênção para você. Através dessa palavra, através desse canal, através das orações que são feitas aqui. Eu sou o Ministro Diego e aqui é o canal Pura Semente. Um canal dedicado para servir a Deus, para orarmos ao Senhor, para ouvirmos a voz de Deus. E isso é muito importante nos dias de hoje, parar um pouco de tanta correria para ouvir a voz de Deus. E que bom que você está aqui. É com muita alegria que recebemos vocês aqui. É com muita alegria que você faz parte dessa família, que você faz parte de tudo isso. E pode ter a certeza que Deus vai te abençoar muito, tá bom? Então eu te convido a enviar essa oração para o máximo de pessoas que você conhece, tá bom? Envia para que a pessoa acompanhe também, seja abençoada também. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, que Deus vai te abençoar também. É gratuito, tá bom? E olha, que Deus te abençoe. Eu te convido a se levantar espiritualmente. Eu te convido a crer, que você creia em Deus, que você confie no Senhor, porque Deus, Ele tem grandes bênçãos para você, para a tua família. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua família, talvez com algum familiar, com um filho, com um esposo, com alguém que você tanto ama, ou então você passou por uma perca, talvez alguém que você ama tanto se foi, mas o Espírito Santo, Ele é o nosso consolo e Ele vai te consolar nesse momento. E vai te dar sabedoria, paciência, para que você consiga vencer também essa luta que você tem passado com algum ente querido. Olha, eu quero te dizer que Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e Deus está com você. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Você não está só. Deus está contigo.
E você pode ter a certeza de que tudo vai se resolver. Tenha paciência, confia em Deus, porque Deus, Ele tem uma porta aberta, tá bom? Não desista de orar por essa pessoa que você ama, não desista de orar por você, não desista de entregar a tua vida a Deus, porque Deus, Ele tem um caminho lindo para você, tá bom? Deus, Ele tem uma porta aberta preparada, e você pode ter a certeza, como diz a palavra de Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha, ninguém. Talvez você está preocupado achando que alguém pode fechar uma porta de emprego, né, uma porta de saúde, mas só Deus pode fechar uma porta. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E Deus tem uma bênção, tá bom? Preparada para você. Deus, Ele tem essa porta aberta e o inimigo, ninguém pode fechar. Confia no Senhor de todo o seu coração. Pode ter a certeza que a bênção de Deus estará sempre sobre você, tá bom? Vamos fazer uma oração agora. Vamos apresentar a Deus a nossa vida. Vamos apresentar a Deus, vamos lançar a Ele as nossas dificuldades, os nossos limites, né? Nós somos limitados, mas Deus, Ele é poderoso, Ele pode romper qualquer limite, qualquer dificuldade. Então entregue a Deus agora a tua vida, entregue a Deus agora o teu coração. Diga: Senhor, venha me socorrer, Senhor, venha me ajudar, Senhor, venha me levantar, transforme, me faça entender diferente, me faça compreender diferente essa situação. Deus vai estar te ajudando, Deus vai estar te mostrando a saída, tá bom? Aqui é um canal dedicado para ouvir a Deus, e você vai ouvir a Deus nesse momento. Deus vai levar paz na sua vida, Deus vai levar alegria. Pode ter a certeza que não vai faltar muita paz na sua vida, tá bom, querido, tá bom, querida? Ore junto comigo agora, tá bom? Eu sou o ministro Diego e com muita alegria eu oro com você. Querido Deus, muito obrigado, e é com muito prazer, com muita alegria que eu faço essa oração, Pai. Meu Deus, o Senhor me colocou aqui para poder orar por essa pessoa, para poder abençoar essa pessoa, Pai. E humildemente eu me coloco como um servo do Senhor aqui e peço que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Eu oro por essa pessoa que está do outro lado me acompanhando, Pai, com esse celular em mãos. Que o Senhor venha levar a tua paz para essa vida. Que o Senhor venha levar alegria para essa vida. Meu Deus, tantas e tantas coisas que se levantam para poder nos atrapalhar, para poder nos prejudicar, mas o Senhor é maior que tudo. Eu peço que o Senhor venha visitar esse lar, visitar esse coração, essa pessoa, e venha tirar de dentro dela toda a preocupação, toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a aflição, toda a angústia, toda a dor, e que o Senhor leve paz para essa vida. Ó meu Deus, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos da Tua presença, como nós precisamos da Tua misericórdia. Venha nos ajudar, meu Deus. Ajuda essa mãe que está sofrendo, ajuda esse pai, essa pessoa que está passando por uma aflição, por um momento difícil. Venha ajudar em nome de Jesus. Tira do coração dessa pessoa tudo aquilo que está de errado, meu Pai. Toda intenção ruim. Tira todo o pecado. Tira tudo, Pai, que está ruim. E coloque, ó Deus, a Tua plenitude. Coloque, meu Pai, a Tua sabedoria nessa vida, nesse coração, levando alegria, levando paz, levando aquilo que o mundo não tem, que é a presença do Senhor, Pai, que é a paz que o Senhor tem. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, e ministro a cura para esta vida, a libertação, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Olha, obrigado pela tua presença aqui no nosso canal, obrigado por você ter esse amor, né, para conosco, e pode ter a certeza que nós estamos aqui também e vocês podem contar conosco, tá bom? Sempre estaremos orando por você, pela tua família, e eu quero apenas que você prossiga, que você fique firme, porque Deus é contigo e Deus tem vitórias para você, Deus tem grandes bênçãos para você, para a tua família, para o teu casamento, para a tua casa, para tudo aquilo que você tem. Tudo aquilo que você tem foi Deus que te deu. Então fique firme, confia, porque Deus vai
multiplicar muitas bênçãos aí na sua vida. Se alegre com aquilo que Deus te deu, tá bom? Talvez você é uma pessoa que almeja muitas coisas, e isso não é errado, mas primeiramente se alegre com aquilo que Deus te deu, ainda que você considere ser pouco, mas é o que Deus te deu. Então ame isso, sabe? Cuide disso, porque Deus, Ele te entrega, e aquele que é fiel no pouco, Deus abençoa com muito mais, tá bom? Então, administre isso que você tem, porque tudo que você tem, inclusive sua vida, foi Deus que te deu. Guarde com carinho, cuide, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus, para declarar que só Jesus é o Senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Pura Semente, um canal dedicado à oração e à palavra de Deus. Eu sou o ministro Diego e com muita alegria eu recebo você aqui nesse canal. Olha, se inscreva agora nesse canal, seja bem-vindo, faça parte dessa família, venha compor essa família conosco. Todos os dias estamos orando por cada inscrito, você não pode ficar de fora. Estamos orando também por cada família. Nós queremos que as famílias sejam abençoadas, nós queremos abençoar as famílias, queremos colocar cada família, inclusive a sua, diante de Deus. Então, se inscreva agora no canal. Se você sentir esse toque de Deus no seu coração, compartilha também essa live com alguém que esteja precisando. Olha, tantas pessoas precisando ouvir uma palavra, tem tantas pessoas precisando ouvir uma pregação, um momento de oração, e eu quero que você compartilhe com alguém. Me ajude a evangelizar, me ajude a fazer essa vontade de Deus. Você é muito útil na obra de Deus. Então, ajuda o ministro a evangelizar, compartilhe com alguém, e isso vai ser muito bom, tá bom? Deus vai se alegrar muito com você por essa atitude. Olha, eu venho dizer que Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Jesus, Ele preparou esse momento. Talvez essa oração vai chegar para você na madrugada, de manhã, à tarde, à noite, mas ela vai chegar, tá bom? Pode ter a certeza que essa oração chega até você. E ela chegando até você, saiba que Jesus Cristo, Ele tem um plano na sua vida, querido. Jesus, Ele tem um plano para o seu casamento. Jesus tem um plano de restaurar a sua vida. Então, não desanime, não olhe para trás, creia, olhe para frente, olhe adiante, porque Deus, Ele tem um plano e Ele vai cumprir esse plano na sua vida, pode ter a certeza, tá bom? Olha, talvez você esteja enfrentando momentos aí da sua vida que você tem se perguntado, né? O porquê que você tem passado, por que você tem enfrentado essa luta, por que você tem enfrentado essa dor, esse problema, essa dificuldade. Querido, minha querida, confia no Senhor. Deus, Ele sabe como resolver os problemas. Deus, Ele sabe como transformar essa situação. Então, não fique triste, não fique abatido, não fique chateado. Confie no Senhor. Confie em Deus, porque Ele sabe como te ajudar, como abrir uma porta, como te socorrer. Tá bom? Confia no Senhor. Alegre a sua alma. Ó minha alma, porque estás abatida. Não. Confie em Deus, confie no Senhor. Não permita que a sua alma venha se abater, querido. Não permita que a sua alma venha ficar derrubada, sabe, triste, amargurada. Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Se alegre, isso é motivo para se alegrar. Quando nós temos um objetivo, quando nós temos, sabe, um plano na vida, isso nos motiva. De repente você é uma pessoa que se motiva quando você olha para os teus filhos, quando você olha para os teus netos, quando você olha para a sua família. Isso te motiva a ir trabalhar, isso te motiva a buscar uma vida diferente. Nós somos motivados, queridos, de acordo com os objetivos que nós temos. Eu me lembro de um jovem que ele estava passando um processo depressivo muito grande, e o pai dele procurou o médico, o psiquiatra, para ajudar esse jovem. E depois de algumas consultas, o médico disse para esse pai, ele falou: olha, o seu filho está indo bem, seu filho está recuperando, mas tem uma coisa que me preocupa. Qual é a coisa? Qual é a situação que está te preocupando, doutor? A questão é a seguinte: o seu filho, quando eu pergunto para ele qual é o objetivo que ele tem na vida, ele não tem nenhum. Veja, nós temos que ter um objetivo, queridos. Nós temos que ter um plano na nossa vida, nós temos que ter algo para buscar, algo para sonhar. E Deus, Ele quer colocar
um plano no seu coração. Eu creio que o plano da salvação é para todo mundo. Eu tenho esse plano, você, mas tem um plano também, querido, que é a questão um plano individual. Deus tem um plano individual na sua vida. Deus tem um plano que é particular, que é só você e Deus. Só você e Deus. Só você e Deus. Deus, ele tem um plano na sua vida. Só você e Ele sabe disso. Então veja, se entregue a Deus. Se entregue a Deus de todo o coração. Deus, ele tem um plano na sua vida, ele vai cumprir esse plano. Deus, ele não vai deixar você perdido nessa vida. Deus, ele não vai deixar você triste, abatido, amargurado, enfraquecido. Tem pessoas que estão se sentindo fracas, pessoas que estão se sentindo enfraquecidas, chateadas, abatidas por conta do problema, por conta da situação. Por conta da situação. A tua situação não pode te abater, querido. O momento difícil que você passa não pode tirar a sua paz, não deve tirar a tua paz, porque Deus é por ti. Por que você está abatido, a minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus e verás. Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho do seu problema, meu irmão? Qual é o problema? Qual é o tamanho da sua dor? Espere em Deus. Confie em Deus. Se entregue a Deus. Deus, ele tem um plano na sua vida. Deus, ele tem um plano para o seu casamento. Seu casamento está sendo destruído? O que está acontecendo no seu casamento, meu irmão, minha irmã? Se coloque diante de Deus, busque a Deus, ore a Deus. Busque a Deus. Deus, ele tem uma resposta para tudo. Eu me lembro que eu atendi um casal um certo tempo atrás, e um casal que estava passando algumas lutas, né? O que pode acontecer com qualquer casamento, não é verdade? E esse casal cristão, eu estava orientando, e eu disse para eles, eu falei, olha, vocês precisam orar juntos. Não, mas a gente ora, mas não juntos no mesmo dia, no mesmo horário, juntos ali no mesmo momento, não. Cada um para um lado. Eu falei, vocês têm que orar junto. Vocês precisam começar, sabe, a ter um momento junto com Deus ali, orando, buscando a Deus. Queridos, nós temos que ter um momento, né, com a nossa família, um momento com Deus. Nós temos que ter uma comunhão com Deus. É muito importante que você tenha uma comunhão com Deus. Amém? Tenha uma comunhão com Deus. Isso é muito importante. Você que está chegando aqui agora, eu peço que você deixe o seu nome nos comentários para que a gente possa orar, tá bom? A gente possa orar, para que a gente venha orar por você, que a gente venha orar por sua família, por sua casa. Deixe o seu nome. Cada nome que é colocado a gente ora, a gente sinaliza também que a gente recebeu, né, oração, o pedido de oração, e Deus, ele vai transformar a sua vida. Então, confie em Deus, confia no Senhor de todo o coração. E eu percebo muito que existem muitas pessoas, queridos, que elas costumam agir como um leão, né? Tem gente que, quando está passando um problema, ela age como um leão. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Eu já vi pessoas no trânsito irritadíssimas, é um leão, né? Meu Deus, se deixar, ela avança em alguém. Já vi pessoas no trabalho irritadíssimas, um leão, uma leoa, né? Pessoas que, se você falar um A, vira um leão. Pessoas que se irritam fácil, pessoas que se desesperam. Mas na hora que é para enfrentar um problema, vencer um problema, elas não agem como um leão. Elas desistem, elas desanimam, se entristecem, ficam chateadas, ficam abatidas. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Permita que eu te diga isso. Nós temos que agir como um leão para enfrentar os problemas. Nós temos que agir como um leão quando a gente vê que a nossa família está sendo destruída. Aí a gente age como um leão. Aí a gente busca Deus, a gente jejua, a gente ora, a gente faz o que tem que ser feito. Um leão. E diante de algumas circunstâncias, a gente tem que agir com muita paciência. Às vezes a pessoa ela é um leão na hora que ela tinha que agir como um gatinho, sabe? Com calma, com sabedoria, mas não. Ela se estoura e na hora que ela tem que segurar as pontas, na hora que ela tem que se fortalecer em Deus, na hora que ela tem que mostrar realmente quem ela é, ela não age. Deus está te chamando para agir
da forma correta. Deus está te chamando para você se levantar na presença de Deus. Deus está te chamando porque Ele quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer transformar você. Eu creio que a bênção, ela vem de Deus. Eu creio nisso. A bênção, ela vem de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. A sua participação. Deus conta com a sua participação. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não ficou em casa esperando. Ela foi em busca. As pessoas, quando queriam uma bênção, elas iam até Jesus. As pessoas que comeram do pão e do peixe que foi multiplicado no deserto, elas comeram porque elas estavam ali no deserto com Jesus, ouvindo a palavra. Elas não estavam em casa, sabe? Elas não estavam com os braços escondidos, com os braços cruzados. Elas estavam diante de Deus. Nós temos que ter uma posição em Cristo. Nós temos que estar diante de Deus, queridos. Nós temos que nos levantar para a glória de Deus, sabe? Nós temos que fazer isso. Faça isso, se levante em Cristo Jesus. Peça força a Deus. Dê a volta por cima, meu irmão. Dê a volta por cima, minha irmã, dessa situação, porque Deus vai te dar vitória, tá bom? Deus vai te entregar muitas bênçãos. Pode ter a certeza disso. O sangue de Cristo foi derramado na cruz para nos salvar, para nos libertar. Nos perdoou, nos remiu, nos lavou. Deus, Ele tem um plano na nossa vida. E nós temos que tomar uma posição. Às vezes a pessoa ela fala, olha, eu estou sem emprego, as coisas estão difíceis para mim. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Vou te dizer uma coisa, minha querida irmã. Antes, eu me lembro quando a gente procurava emprego antes, no passado, a gente pegava um currículo e saía procurando emprego, deixava um currículo aqui, deixava um currículo ali, né? Algumas pessoas queriam, outras não, eu entendo. Mas sabe que hoje, eu penso o seguinte, hoje a gente se arruma, a pessoa que está desempregada, ela deve se arrumar como se ela fosse procurar um emprego. Se arruma, prepara um currículo também e sai. E quando você for bater na loja, quando você for bater na empresa para trabalhar, a diferença é, pensa aqui comigo, olha, eu vim entregar um currículo, você aceita? Não, não. Cadê o gerente? Eu faria isso hoje, cadê o gerente? Preciso falar com o gerente vem, prazer, me chamo Diego e eu vim já para trabalhar. O que eu começo a fazer? Ah não, mas você tem que deixar o currículo? Eu vim fazer um teste, vou trabalhar hoje, final do dia você me diz. É isso. É isso, Deus está te chamando para isso, querido, para fazer a diferença. Deus está te chamando para se colocar diferente na situação, na vida. Não fazer igual todo mundo está fazendo. As pessoas estão fazendo tudo igual. As pessoas estão agindo tudo igual. Mas todo mundo faz assim. Não, não, você não vai fazer. Você não vai fazer. A palavra de Deus diz que Zaqueu, ele subiu numa árvore difícil, uma árvore alta, para ver Jesus. Ninguém estava fazendo aquilo. Ninguém. As pessoas estavam ali ao redor, na multidão. Zaqueu subiu. Jesus disse, Zaqueu, desce. Hoje eu vou ceiar com você, hoje eu vou entrar na sua casa. Veja, o Zaqueu fez o que ninguém tinha feito. Jesus viu a fé dele. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, mas ele subiu a árvore. Queridos, tantas árvores nós temos que subir nessa vida. Tantas lutas que nós temos que travar e vencer. Nós temos que agir como um leão, sabe? Nós temos que aprender a vencer essas lutas. Uma vez eu ouvi uma expressão. Uma vez uma pessoa disse assim, mas eu estou batendo na porta e a porta não está se abrindo. E aí alguém disse assim para essa pessoa, quando a porta não se abrir, você não vai mais bater, você vai forçar a porta. Querido, tem momentos que a gente bate na porta para que se abra uma porta, tem momentos que a gente força a porta, ou seja, a gente age para Deus abençoar, a gente se coloca na presença de Deus com toda a fé, com toda a coragem e não com medo. O nosso medo não agrada a Deus. O medo que você tem no seu coração, que você leva na sua vida, não agrada a Deus. O que agrada a Deus não é o medo. O que agrada a Deus não são os braços cruzados. O que agrada a Deus é uma coisa, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, a pessoa que está vivendo pela fé, primeiro ponto, ela confia em Deus. Ela confia. Segundo ponto, ela age. Moisés, o que você está fazendo aí orando? Age, pega esse cajado, estenda no mar, o mar vai se abrir. Pega esse cajado, fere a rocha, toque na rocha. A rocha vai entregar a água. Faça, meu irmão.
O que você não tem feito, faça diferente. Tenha disposição. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar quando você se colocar na posição que Ele quer que você esteja. De pé, firme, confiante e não com medo, duvidando. Ah, mas eu vou fazer uma entrevista de emprego e se não der certo? Não, não. Se Deus abrir essa porta, ela vai dar certo, meu irmão. Não tem como dar errado. O que pode acontecer é que, de repente, Deus ele tem uma outra porta para você. Aí está nas mãos de Deus. Pode acontecer. Mas a porta que Deus abriu, Deus está te dando uma oportunidade, esse emprego é seu. E não importa se a pessoa que vai competir com você é uma pessoa diferente, é uma pessoa mais capacitada, a porta que Deus abre ninguém fecha. Se Deus abriu para você, ela é sua. Chegou a sua vez. Então confia no Senhor. Deus está chamando pessoas que estão se colocando na posição de cristão, que estão se colocando na posição de filho, assim como Davi se posicionou. A Bíblia diz que todo o exército de Israel temia o gigante. Todo exército. Todo mundo. Sabe por quê? Porque até então ninguém tinha derrotado o gigante. Ninguém fez. Era inédito. Quem vai ser o primeiro? Quem é o corajoso? Ninguém tinha coragem. Aí os melhores soldados com medo, restava o que para o povo, irmãos? Para o exército? Temer. Aí vem quem? Um adolescente, uma pessoa jovem, Davi, que já tinha uma unção de Deus, ele já tinha sido consagrado pelo profeta. Ele falou, eu não vou permitir que esse gigante afronte o povo de Deus. Eu vou me colocar como uma posição que Deus me chamou. Eu vou me colocar na posição de crente, de cristão, assim como você tem que fazer, assim como eu tenho que fazer. Nos colocar como numa posição. E ele falou, ninguém vai tocar no povo de Deus. E Davi enfrentou o gigante. E você já sabe o resultado, né? Davi venceu Golias, porque Deus estava com ele, porque ele venceu o medo. Na hora que você vencer esse medo, você vai longe, meu irmão. Na hora que você aprender a vencer esse medo, você vai longe, minha irmã. Esse medo está te atrapalhando. Vença esse medo, vença essa dificuldade, esse bloqueio que você tem. Tem pessoas que têm bloqueio, por exemplo, de dirigir um carro. A pessoa tem até uma habilitação, mas ela não dirige, ela está bloqueada. Não tem o que faça para ela dirigir. Queridos, você já não cogitou que isso pode ser algo até espiritual na sua vida? Você já não cogitou que às vezes esse medo excessivo, ele não tem uma natureza boa? Que você tem que vencer esse medo? Que você tem que ser uma pessoa de fé? Que você tem que ser uma pessoa que crê, que acredita? Deus é por ti. Deus ele vence. Deus ele te dá vitória diante desse medo, diante dessa preocupação. Deus está com você. Então eu quero te convidar nessa noite. Estou gravando aqui agora ao vivo, né, à noite. São 21h04 à noite. Mas essa live, ela não vai se limitar nesse horário apenas. Você vai ouvir essa live, por muitos dias ela vai ficar disponível. Você vai ouvir essa live talvez numa madrugada, talvez numa manhã, numa tarde. E isso não quer dizer que por você não ter ouvido na hora, ao vivo, não quer dizer que você não vai ser abençoado. É a hora que você ouve essa palavra, é a hora que essa palavra chegar nos seus ouvidos. É ali que começa a valer a bênção de Deus. Para quem está ao vivo comigo, está valendo agora. De repente você vai ouvir no outro dia, daqui 1 ano, é ali que começa a valer. É na hora que a palavra entra no seu coração, é a hora que o Espírito Santo começa a agir. Então começa, meu irmão, começa a buscar a Deus. Começa a confiar na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Olha, deixe o seu nome aqui para oração, tá bom? Deixe aqui o seu nome nos comentários, que Deus vai abençoar muito vocês, ó. Coloca aqui seu nome para a oração. Participe, tá bom? Que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Isso, você que está chegando agora, deixe o seu nome, coloque o seu nome para a oração, isso é muito importante. Deus vai abençoar você, tá bom? Deus vai te abençoar você e a tua família, pode ter a certeza disso. Não é em vão, tá? Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano para a sua história, para o seu casamento, Deus tem um plano com seus filhos, Deus tem um plano para cumprir coisas lindas, uma obra linda na sua vida em nome de Jesus. Creia, acredite em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus ele é fiel. Olha, eu vou deixar um versículo de Deus aqui para a sua vida, tá bom? Vou deixar um versículo que está lá no livro de Êxodo, capítulo 17,
versículo 11, que fala sobre aqui o poder de Deus. Ó. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Aqui conta uma história, queridos, de uma guerra que o povo de Deus teve. E a guerra era a seguinte: o povo de Israel contra os seus inimigos. Na época, né, a luta era uma luta física. Jesus disse que a nossa luta hoje é espiritual. Mas aqui você vai entender o que eu quero dizer. Quando Moisés ele levantava suas mãos, o povo de Deus prevalecia. Quando as mãos estavam levantadas. Mas era horas de guerra e as mãos se cansavam e ele baixava a mão. E a Bíblia diz que quando ele baixava a mão, pelo cansaço, o inimigo prevalecia. Olha que interessante. Nós não podemos baixar as nossas mãos. Nós não podemos desanimar, nós não podemos nos cansar espiritualmente. Você pode estar extremamente cansado fisicamente. Isso é normal. Uma boa noite de sono te ajuda. Você pode estar cansado emocionalmente, cansado de várias formas, menos espiritualmente. Menos espiritualmente. Você pode estar exausto de várias formas, menos espiritualmente, porque a hora que você deixar de orar, a hora que você deixar de buscar a Deus, a hora que as suas mãos se cansarem, o inimigo prevalece. Se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé, minha irmã. Creia. Creia na palavra de Deus. Creia na promessa do Senhor, para que tudo venha mudar na sua vida. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele tem todo o poder. E Ele vai agir na sua vida. Ele vai agir dentro de você, te transformando, te restaurando. Então, não tenha medo. Se lance na presença de Deus. Faça como Davi, que se lançou para enfrentar o gigante. E isso fez toda a diferença. Davi, ele marcou a história, né? Todo mundo já ouviu falar em Davi. Davi matou o gigante. Ele fez a diferença. Imagina se a história contasse, né? Davi fugiu do gigante. Davi se escondeu de medo do gigante. Davi, ele fugiu do gigante. Não. Davi, ele foi enfrentar o Golias. E ele venceu. Porque dentro dele tinha uma fé, meu irmão, muito grande. Dentro dele tinha uma certeza de que Deus não iria desamparar ele. Deus não vai desamparar você. Deus não vai desamparar a tua família. Creia. Deus está com você, te ajudando, te fortalecendo, te abençoando. Deus é fiel. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Creia. Deixe o teu nome para a oração. Não esqueça de deixar teu nome, porque todos aqueles que colocam o nome, nós oramos e Deus abençoa. Também se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Deus vai te abençoar. Todos os dias a gente ora por cada inscrito, tá bom? Então não fique de fora. Deus vai te abençoar. Aí diz aqui, ó: ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Ele já era cansado, né? Já era um senhor. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro e outro do outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. O povo de Deus saiu vencedor, porque as mãos de Moisés foram sustentadas. E as mãos sustentadas deram vitória para o povo. Deus, ele vai sustentar as suas mãos. Deus, ele vai sustentar você, porque a vitória vai vir porque suas mãos estão sustentadas. Amém? Deus vai sustentar tuas mãos. Deus vai sustentar a tua vida, sustentar teu ministério, sustentar teu casamento. A vitória é certa. Creia. Creia que você não está só. Deus, ele sustenta você. Deus, ele cuida de você. Deus, ele toca e restaura você. Amém? Deus é fiel. Se você chegou aqui é porque Deus, ele tem um plano na sua vida. Deus, ele tem um plano no seu casamento, um plano para você. Você vai mudar de vida. Pode ter a certeza que você vai mudar. Tua história vai mudar. As pessoas vão ouvir falando bem de você ainda. E na hora que Deus abençoar você, você não vai precisar pisar em ninguém, querido. Você não vai precisar, porque a bênção de Deus é completa. E a alegria de Deus vai ser tão grande na sua vida, que você vai se alegrar, você vai ter compaixão até daquelas pessoas que te humilharam, sabe? Então,
A bênção de Deus não vai vir na sua vida para você se vingar de ninguém. A bênção de Deus vai vir para você amar seu próximo, para você aprender o que é o perdão, para você aprender como é bom servir a Deus. Nós temos que aprender, queridos. Nós temos que cada dia aprender mais e mais de Deus. Nós temos que aprender a essência do Evangelho. Nós precisamos desenvolver mais, sabe? Precisamos ouvir mais, ter mais humildade. Todos nós precisamos, cada um de nós. Só assim que seremos abençoados, quando nós aprendermos mesmo a essência do Evangelho. Queridos, Deus vai sustentar tuas mãos hoje, assim como diz aqui em Êxodo. Deus vai sustentar suas mãos e a vitória virá. Não baixe suas mãos, não permita que as suas mãos se cansem e se abaixe, porque fazendo isso, o inimigo vai prevalecer. Mas enquanto suas mãos estiverem voltadas para Deus, Deus estará sustentando suas mãos e você vai sair vitorioso de todas as suas lutas. Sua luta não é contra pessoas, são lutas espirituais, contra flechas malignas, dardos inflamados, mas Deus vai te dar vitória. Você vai sair vencedor de todas as lutas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração comigo? Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar cada vida, meu Pai. Eu quero te apresentar cada pessoa, quero te apresentar os casamentos, ó Pai, os filhos, toda a família. Eu coloco diante do Senhor. Meu Pai, tire do nosso coração aquilo que não te agrada, tire da nossa vida aquilo que não é bom, aquilo que não é saudável, Pai. E nos ajude a fazer tua vontade. Nos ajuda, meu Pai, a confiar mais e mais no Senhor, a crer muito mais em Ti, Pai. Meu Deus, a aprender a ter paciência também. A paciência é importante. Nós queremos, ó Pai, confiar mais e mais no Senhor. Meu Deus, venha nos dar a vitória. Eu oro por essa pessoa que está aflita, que está sofrendo, que está angustiada, que está triste. Eu oro por essa pessoa que está sofrendo, meu Pai. Mas eu tenho a certeza que o Senhor muda a história dessa pessoa. Eu creio, meu Pai, que nesse momento o Senhor restaura esse casamento, o Senhor restaura essa vida, restaura esses pensamentos, meu Pai, que o Senhor abra as portas que estão fechadas, que o Senhor abra a porta do casamento, que o Senhor abra a porta, meu Pai, mudando e restaurando essas vidas em nome de Jesus. Meu Pai, eu apresento diante do Senhor cada nome que está nos comentários. Eu também peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada nome que venha a ser colocado. Eu apresento ao Senhor os nossos inscritos, que o Senhor venha estar abençoando, em nome de Jesus. Abençoe as famílias, meu Pai, abençoe. Meu Deus, venha nos ajudar, venha nos colocar de pé, porque nós queremos estar como Moisés, com os braços sustentados, ó Pai, vencendo o inimigo, vencendo a nossa luta espiritual, e não com a nossa vida cansada e prostrada, não. Nós queremos estar com a nossa vida diante do Senhor, porque diante do Senhor há vitória, diante do Senhor há uma porta aberta, diante do Senhor, meu Pai, há vidas e vidas transformadas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Jesus, Ele tem uma bênção preparada para você, meu irmão. Não vai faltar a bênção de Deus na sua vida. Não vai faltar a bênção de Deus no seu casamento. Pode ter a certeza. Pode entrar na presença de Deus com convicção que Deus muda a tua vida, Deus muda a tua história, Deus muda transforma a tua necessidade em bênçãos. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Creia, se entregue a Deus, confie em Deus de todo o seu coração. Não vai faltar nada na sua vida. Não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, não vai faltar a bênção de Deus, porque Deus, Ele vai cuidar de você. Deus, Ele vai restaurar você. Creia. Creia de todo o coração. Deus, Ele toca na sua vida. Deus, Ele toca em você. Ele transforma você, porque Deus é fiel. Confie em Deus de todo o coração. Confia no Senhor. Se entregue a Deus. Deus, Ele tem uma bênção para você. Deus, Ele tem uma bênção para a tua família. Deus, Ele tem uma bênção profissional para você. Você que está desempregado, receba a bênção de Deus aí. Você que está passando uma luta financeira, receba as portas abertas na sua vida em nome de Jesus. Deus está com você, te conduzindo. Deus está te dirigindo. Não vai faltar a bênção de Deus não, meu irmão, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Deus, Ele guarda você. Deus, Ele guia você. Deus, Ele te mostra o que você tem que fazer. Chega de fazer coisas erradas. Chega de errar nas escolhas. Deus vai te dirigir agora. Você vai acertar nas suas escolhas. Você vai tomar a melhor decisão. Você vai tomar a melhor. Deus, Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Tá bom? Confia em Deus. Confia de todo o coração. E Deus, Ele guia os teus passos em nome de Jesus. Deus, Ele te mostra como você tem que agir. Deus, Ele te abençoa.
A bênção de Deus é maravilhosa. A bênção de Deus não é só dinheiro não, queridos. A bênção de Deus é saúde, é uma bênção emocional, bênção sentimental. Deus, ele restaura. Deus, ele é maravilhoso. Ele dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais. O que é que a sua mente, qual é o limite da sua mente? Deus, ele pode dar muito mais, de uma forma que você não imagina, de uma forma que você não espera. Deus é maravilhoso. Então confia em Deus de todo o coração, confia no Senhor, se entregue a Deus com toda a força, com toda a fé, com toda a vontade, com todo o ânimo. E Deus vai cuidar de você, Deus vai restaurar você, Deus vai abençoar cada dia mais a sua vida, o seu casamento. Se entrega a Deus, amém? Vamos orar mais uma vez, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Pai, nós temos que orar, nós temos que nos fortalecer em Ti. Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Meu Pai, venha tirar da nossa vida tudo aquilo que está de errado. Nós estamos aqui porque nós Te amamos. Meu Deus, venha nos conduzir, venha abençoar essas pessoas que estão enfermas. Leve cura, leve saúde para essa vida, para esse corpo. Essa pessoa que vai fazer uma cirurgia, essa pessoa que está com uma cirurgia marcada, essa pessoa que está tratando uma enfermidade terminal. O Senhor é poderoso. Abençoe essa pessoa, visita essa pessoa em nome de Jesus, tira essa doença que está, meu Pai, em alguma parte desse corpo, em nome de Jesus. Ó Pai, que essa pessoa que vai fazer um exame, vai tomar uma anestesia, que o Senhor venha estar abençoando e cuidando dessa pessoa. Ó Pai, prepare os médicos, dirija essa cirurgia. Ó Pai, que as mãos dos médicos sejam abençoadas por Ti, para que tudo venha dar certo. Nós repreendemos agora todo o erro médico, meu Pai. Nós repreendemos agora tudo aquilo que tem se levantado contra essa pessoa, meu Pai, que tem se levantado contra o casamento dela, contra a vida dela. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal e nós pedimos, nós declaramos que o Senhor, meu Pai, é maravilhoso. Abra uma porta, Pai. Abra as portas que estão fechadas. Abre as portas que não se abriram ainda, Pai. Tem portas que parecem chumbos. Elas não se abrem. Ela está, Pai, dura como um ferro, mas o Senhor tem poder para mover, meu Pai, e que essas portas sejam abertas em nome de Jesus, que esses grilhões sejam quebrados, meu Pai, essas cadeias sejam abertas, assim como foi para Paulo e Silas. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Venha restaurar, meu Pai, venha transformar, venha abençoando em nome de Jesus. Deus, Ele toca em você, Deus, Ele toca na sua vida, Deus, Ele cura você. Amém? Essa pessoa que vai fazer uma cirurgia que você conhece, avisa ela que nós estamos orando por ela, avisa ela que vai dar tudo certo, fala para ela que vai ser bem sucedida essa cirurgia, vai dar tudo certo em nome de Jesus. A palavra de Deus nos garante, sabe? Nós temos que ter essa paz diante de Deus, nós temos que ter essa certeza que Deus tem cuidado de nós, nós temos que ter essa certeza que Deus está agindo em nossas vidas. Entregue o seu caminho a Deus, meu irmão, confia nele e tudo Ele fará, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus agir no seu casamento, deixa Deus agir dentro de você. Às vezes nós queremos nos entregar a Deus e aí a gente coloca a nossa vida diante de Deus, mas passa um tempo, a gente quer tomar a nossa vida de Deus. Não, Deus, deixa que eu faço, pode deixar que eu faço. Não, confia, derrame a sua vida, deixa Deus guiar você. Nós somos como um barco numa tempestade, mas estamos à deriva e Deus vai conduzindo tudo, Deus vai mostrando aonde nós temos que chegar. Deus é maravilhoso, querido. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a confiar em Deus de todo o coração. Deus é quem pode quebrar toda maldição, Deus é quem pode socorrer, mudar, transformar cada vida em nome de Jesus. Cada vida, Deus Ele transforma, Deus Ele restaura, Deus está com você, amém? Deus está te abençoando, Deus Ele não se esqueceu das promessas, Deus não se esquece. Deus prometeu um filho para o Abraão, ainda quando ele se chamava Abrão, o tempo passou, o nome mudou e o filho chegou, porque Deus cumpre, Deus é fiel. Eu me pergunto às vezes, qual é o limite, de Deus? Nenhum. Deus é ilimitado, Ele faz, Ele pega. O Abraão falou, mas a minha esposa é uma senhora, ela já está velha, a Sara. Meu Deus, como é que o Senhor vai fazer isso? Deus disse, eu prometi um filho para você. Olhe para os céus. Abraão, olhe para os céus. O Abraão saiu da tenda e olhou. Agora, quantas estrelas tem? Conta, começa a contar. 1, 2, 1.000, 100.000, não dá para contar. Uma noite estrelada são muitas estrelas.
E até a ciência diz que tem milhares e milhares de estrelas. Não tinha como Abraão contar. Deus falou, assim vai ser a sua descendência. Ah, Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso. Se fosse uma conversa entre duas pessoas, certamente a conversa seria essa: você quer ter um filho, mas é impossível. Você sabe que não dá, sua idade está avançada, e aí cada um ia colocar um problema de um lado, história, conversa encerrada, história, fim de história. Não tem como ter um filho. Mas a conversa era entre uma pessoa e Deus. E Deus sempre tem a razão, querido. E Deus disse, eu vou te dar um filho. A sua descendência vai ser como essas estrelas. E em ti serão benditas todas as famílias. Todas as nações serão benditas em ti, Abraão. A descendência vem de ti. De ti eu vou tirar uma grande descendência. Ah, queridos, Abraão teve que crer. Depois de uma palavra dessa, depois de uma promessa dessa, não tem como não crer. E o Abraão creu. Resposta, veio Isaac. Deus abençoou. Deus é fiel. O que é que Deus te prometeu? O que é que Deus te prometeu? Lembra do início da pregação de hoje? Temos que ter um objetivo. Primeira coisa, tem um objetivo. Você tem um objetivo? Qual é o seu plano? Ah, meu plano tem vários, né? É comprar uma casa, é comprar um carro, é fazer uma faculdade, enfim, várias coisas, abrir um negócio próprio, enfim. Primeiro ponto, tem um plano? Apresenta a Deus. E você tem que fazer da seguinte forma, eu vou te falar aqui, ó. Primeiro, peça para Deus confirmar esse plano na sua vida. Você tem que falar assim para Deus, Senhor, do jeito que eu estou te falando aqui, você fala para Deus, Senhor, se é da sua vontade, então confirma esse plano. Fale comigo, Deus vai falar claramente com você. Um dos sinais que Deus falou é a paz que você vai sentir. O inimigo, ele não tem paz para te dar. Se você está sentindo paz, é Deus que está dando, que só Deus tem paz. Então, se você está sentindo, é uma confirmação de Deus. Mas você também vai orar o seguinte, você vai falar, Senhor, se não é a tua vontade esse plano que eu tenho, então me mostre, me faça entender que não é. E tira essa vontade de mim e coloca o desejo certo, o desejo que vem do Senhor. Você vai ver como que Deus vai te mostrar. Você vai ver como que você vai entender qual é o plano de Deus para sua vida. Tudo vai mudar para você. Tudo, 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 tudo. Queridos, quando Deus, Ele fala, Deus ele tem um plano. O plano de Deus é colocado diante de nós e a gente vive o plano de Deus. Queridos, tudo muda. Tudo muda. Não tem como dar errado. Você continua passando pelas lutas, pelas dificuldades, mas você vence tudo. Você atropela tudo isso. Igual uma máquina que está passando, atropela tudo. Sabe aqueles tanques de guerra? É isso. Quando nós estamos no plano de Deus, você pode não ver, mas você é um tanque de guerra, meu irmão. Você vai atropelando tudo, sabe? Não é as pessoas, não é humilhando as pessoas, não é isso. Mas os problemas, você vai vencendo um a um. Deus vai te dando vitória, vai te capacitando, vai te dando sabedoria, vai te dando inteligência. Você vai vencendo, vencendo, vencendo. Quando você vê, meu irmão, você já está mais que vencedor. Mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Aprenda a confiar, aprenda a colocar diante de Deus as tuas vontades, os teus planos, que Deus vai realizar tudo para você. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma oração, queridos? Vamos fazer uma oração. Se você não colocou seu nome, coloque, tá bom? Não perca essa oportunidade, não. Aleluia. Coloque seu nome aqui para oração. Nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus por cada pessoa, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Wesley, né, que está aqui com a gente. Deus abençoe, tá, querido? Colocou seu nome aí. Deus seja louvado. Vou orar por você, por tua família, pelos teus projetos, teus sonhos, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe Wesley. Já é um inscrito aí do nosso canal, né? Deus abençoe, tá bom? Olha, vamos fazer mais uma oração. A gente já está a terceira oração aqui que nós vamos fazer aqui agora. Vamos orar de novo. Deus vai abençoar, tá bom? Meu Deus, abençoe, ó Pai, os nossos inscritos novamente, eu te peço. Abençoe os nomes que estão no comentário. Ó Pai, os nomes que estarão entrando posteriormente também, abençoe todos. O Senhor sabe os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente almeja, os nossos planos. Abençoe a todos em nome de Jesus. Ó meu Pai,
que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha cumprir, ó Pai, a cada palavra que o Senhor deixou em nosso coração. Ó Pai, eu imagino a alegria do Abraão quando ele viu se realizando tudo aquilo, Pai, que o Senhor havia viu com os olhos, ele não morreu antes de ver, porque a promessa do Senhor, meu Pai, uma verdade que quem tem promessa vive, meu Pai, quem tem promessa continue firme. Ó meu Deus, o Senhor abençoou muito Abraão, o Senhor abençoou muito tantas pessoas, agora nós pedimos a bênção do Senhor em nossas vidas também, venha nos socorrer, venha nos abençoar, venha nos ajudar, nos fortalecer, em nome de Jesus, meu Pai. Toque em nossas vidas, nos restaure, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha nos abençoar, amém? Que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos proteger cada dia mais,